Olá! Hoje a nossa aula vai ser novamente sobre gradação de molde. Hoje eu vou trazer para vocês, só como exemplo, a gradação dessa peça daqui. Ele é um shortinho feminino com um elástico. Mas o que eu quero que vocês entendam é que nós não vamos estar fazendo ou falando da gradação do modelo, e sim a gradação de qualquer modelo de short ou calça. Na semana passada a gente falou sobre a gradação da parte superior, que seria uma blusinha, e agora nós vamos falar sobre a parte de baixo, a parte inferior, que seria calça ou short. Como já falei também para vocês, a gente faz a gradação em peças que não tem pence, peças que não são coladas ao corpo, peças mais fluídas, peças de malha. Como o modelinho desse short, poderia ser um pijama, poderia ser um vestidinho soltinho no corpo, poderia ser uma bermuda masculina, qualquer peça que tenha essas características. O que a gente não vai fazer a gradação? Peças sob medida, peças de alfaiataria, aquele blazerzinho, aquele vestidinho mais certinho no corpo, aquela peça de tecido plano, aquele camisete. Essas peças que a gente precisa desenvolver a partir da tabela de medidas passo a passo. Aí é feito cada um dentro das suas características e das suas medidas. Porém, essas peças mais básicas, que a gente tem um moldezinho em casa, que a gente pegou o moldezinho de alguém e a gente quer apenas fazer com que aquele molde sirva para o nosso tamanho, a gente pode fazer a gradação desse molde de uma forma bem simples. Principalmente peças de elástico, tá? Então vamos conversar um pouquinho sobre esse modelo que, como eu falei, poderia ser infantil ou poderia ser masculino. A primeira coisa que eu tenho que pensar é na vestibilidade da peça. Essa peça ela é de elástico e uma coisa que ocorre muito, inclusive já aconteceu comigo, de eu pensar na peça de elástico e contar a minha medida de cintura. E não levar em conta de que essa peça, por ela não ter uma abertura, ela não tem zíper, não tem botão, essa peça ela vai ter que passar pelo quadril. E o quadril ele é maior do que a cintura, né, geralmente. Então, o elástico vai fazer com que essa peça diminua e fique do tamanho da minha cintura. Mas, originalmente, essa peça vai ter que ter como medida base o meu quadril. Ficou confuso? Vamos lá? Vamos lá, essa aqui é a Isabel, né? A Isabel, ela tem aqui 1,12 m de quadril, tá? Mas ela tem 84 de cintura. Então, um shortinho para ela de elástico, eu vou ignorar totalmente a cintura da Isabel. Por quê? Porque ele vai ter que passar pelo quadril para poder chegar na cintura. Então, ele vai chegar na cintura dessa forma, com 1,12 m no mínimo, sendo que quando a gente veste uma roupa, a gente está segurando ela, né? A gente está com o dedo dentro da roupa, ó. Então, eu preciso puxar. Então, vai ter que ter uma folga aqui dentro para eu colocar o dedo dentro da peça e puxar. Tudo isso eu preciso contar lá na modelagem. Então, aquele 1,12 m, ele já foi pelo menos para 1,16 m, tá? Então, ela vai puxar para cima e vai ficar desse tamanho. Isso daqui, o elástico vai ter que diminuir, tá? Então, essa peça do quadril para cima, ele vai ter que ser reto. Um molde, quando ele é feito de elástico, ele precisa ser assim, ó. Quadril, cintura, né? Então, ele tem que ser reto e reto, tá? A gente não pode pensar num molde para usar de elástico
ele afunilado, como a gente vê aquele molde para cós. Quer ver um molde de cós? Ó, isso aqui é um moldezinho de cós, né, pra saia, ó. Ele tem essa curvinha daqui, que é a curvinha do quadril, tá vendo? E ainda vai ser feito aqui a pence, que vai fazer com que ele fique mais acinturado. Esse molde daqui, se eu pôr elástico aqui nessa saia, ela não vai subir, ela não vai entrar. Se eu pôr elástico, porque ela é uma peça planejada para ter o zíper, que vai dar uma abertura maior, né? Então, molde para cós e zíper, ele é um molde que ele é acinturado. O molde para elástico, que é aquele molde que eu vou fazer a gradação, que eu tô falando para vocês que é um molde mais simples, ele tem que ser retinho, tá vendo? Olha aqui, ó, parte das costas e a parte da frente, ó. Ele é retinho, tá? É a primeira característica que tem que ter o molde. Aquele molde que ele tá todo desenhado, que aqui ele é assim afunilado, ele é um molde para botar cós ou para botar zíper ou para uma peça que tenha bastante elastano, porque aí ele vai esticar e vai passar no quadril, tá? Esse molde aqui, se ele for cinturado e não tiver elastano, não vai passar no quadril, vai ser uma peça, falo por experiência própria, já fiz isso, não vai vestir, tá bom? Então vamos lá. Pra eu saber se esse molde que eu tenho aqui em casa vai dar pra mim. Ah, é um M, Karina, mas esse M daqui é um M grande, um M pequeno? O que que eu vou fazer? Eu sempre vou posicionar, deixa eu botar aqui a câmera pra baixo, ó. Eu sempre vou pegar o molde aqui, ó, juntei costas e frente. Eu tenho um moldezinho lá em casa, então eu peguei de uma colega minha, tá? Eu vou medir esse molde. Ele é a metade, né? Ó, então ele tem 59. Se eu dobrar ele, né? Que ele vai ser dobrado, vai ser 2 vezes. Ele vai ter 1,18. Então esse molde daqui, ele vai dar no corpinho da Sandrinha, da Isabel ali. Ele vai dar bem certinho pra ela, ele vai vestir, tá? Porque ele tem 1,18, tirando as costurinhas, tudo vai acabar ficando na medida ali da Isabel. Tá? Essa é a primeira coisa, saber se o molde vai servir em mim, tá? Outra coisa, os moldes geralmente eles são feitos, para quem não sabe, gente, esse vídeo é feito para quem tá aprendendo, tá? Não é para quem já sabe. Por isso que eu falo muitos detalhes. Isso daqui corresponde, tá escrito costas M. Ele corresponde à metade das costas. Nesse caso daqui, que é uma parte inferior, a metade do bumbum. Então, eu vou precisar de 2 vezes isso aqui. Vira um pouquinho, Isabel. Dá licença. Ó. Eu vou precisar uma vez o lado esquerdo e outra vez o lado direito. Tá? Então, ele é 50% do corpinho dela. Eu vou precisar desse e desse. 2 vezes esse molde. Agora aqui na frente. Ó. Uma vez a parte da frente, outra vez a parte da frente. Então, eu preciso de 2 vezes esse, 2 vezes esse, para poder ter uma vez a bermuda. Então, ó, 2 vezes e 2 vezes, tá? Então, por isso que a medida ali é o dobro, né? Então, essa medida daqui vai ser a metade do meu quadril. Eu vou precisar de 2 vezes isso aqui para poder dar no meu quadril, tá? Então, vamos lá para a gradação. Vamos lá, ó. Para fazer a gradação, eu vou encostar aqui, fica um pouco mais fácil. Eu vou copiar o molde que eu tenho, eu tô falando de gradação a partir de algo que eu já tenho, tá? Então, nesse caso, eu tenho um molde tamanho M. Fazer a cópia. O que que eu vi? Eu vi que esse molde, ele não dá pra mim. Porque esse molde é um tamanho M. E eu quero fazer a grade dele pra vender. Eu quero fazer ele
P, M e G. Então, eu vou fazer um maior e um menor. Então, eu vou fazer uma cópia. Aqui é costas. E aqui é frente. Esse eu preciso de 2 vezes. E esse eu preciso de 2 vezes, tá? Então. Aí na semana passada eu falei pra vocês, aumenta aqui, aumenta ali, aumenta lá, né? Ficou bem confuso. Como é que eu vou saber o quanto que se aumenta para poder ter um tamanho do M para o G, do G para o GG, do M para o P? Existe uma tabela de medidas que foi criada, isso aqui em cima do padrão de corpo da mulher feminina. É a mulher brasileira, desculpa, mulher feminina. Da mulher brasileira. E existe também a masculina e a infantil. Então, em cima dessa tabela, aqui é por número, né? 36, 38, 40, 42. Quando eu vou trabalhar por tamanhos PMG, a cada duas numerações, eu vou ter um número, tá? Então, aqui eu vou ter o PP, o P, o M, o G e o GG, tá? E aí, dessa forma, eu sei que a altura do gancho, que é essa altura que vai daqui, ó, dessa curva daqui. Tem que fazer mais forte para vocês entenderem também o que é o gancho, ó. A altura do gancho, que é daqui até em cima, de um tamanho para o outro, aumenta 1 centímetro. Ou diminui 1 centímetro, né? Então, se ele aumenta ou diminui 1 centímetro, eu já sei o que eu preciso fazer aqui. Então, aqui e aqui eu vou aumentar ou diminuir 1 centímetro. O tempo do meu vídeo tá acabando, eu vou gravar outro vídeo falando agora das laterais, tá bom?